Livro de Marcos, capítulo 8, 1. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos, e disse-lhes: 2. Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não tenho que comer. 3. E, se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. 4. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? 5. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7, 6. E ordenou ao povo que se assentasse no chão, e, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os a seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. 7. Tinham também uns poucos de peixinhos, e, tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante. 8. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 alcofas. 9. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. 10. E, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe, para o tentarem, um sinal do céu. 12. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração se não dará sinal algum. 13. E, deixando-os, tornou a entrar no barco. E foi para o outro lado. 14. E eles se esqueceram de levar pão e, no barco, não tinham consigo senão um pão. 15. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. 16. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. 17. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes ainda, nem compreendestes? Tendes ainda o vosso coração endurecido. 18. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? 19. Quando partiu 5 pães entre 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. 20. E, quando partiu os 7 entre 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. 21. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. 23. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. 24. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. 25. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. 26. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? 28. E eles responderam: João o Batista, e outros, Elias, mais outros, um dos profetas. 29. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. 30. E admoestou-os, para que a ninguém dissessem aquilo dele. 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos principais dos sacerdotes, e pelos escribas, e fosse morto, e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. 32. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte, e começou a repreendê-lo. 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. 34. E, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. 36.
Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. 37. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma. 38. Ora, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, dele também se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.